foi um grande desafio, na verdade, para mim, né? Eu não esperava nem... Na verdade, eu nunca pleiteei na vida ser vereadora, né? Eu sempre trabalhei muito com serviço social, sempre cuidei muito de pessoas, mas o mandato em si, eu já tinha vivido isso com o meu pai, né, que já foi vereador na cidade, já foi deputado. Isso ficou adormecido lá no passado, porque ele já está aposentado há quase 30 anos, né? Então, aí é que eu não esperava nunca ser realmente uma vereadora. E aí surgiu o convite esse que nos pega de surpresa, como você acabou de receber um também, e foi pega de surpresa. Muito de surpresa. Mas eu entendi que aquilo ali foi um desafio. Eu sempre gostei desse social todo, de estar servindo ao público, eu sempre gostei disso. E aí eu aceitei esse desafio, mas te confesso que, como você acabou de dizer, a minha cidade, até o ano passado, né, que foi quando eu assumi, em janeiro do ano passado, já tinha 17 anos, ou se eu não me engano, uns 15 anos, que não tinha uma mulher na Câmara. Já teve outras mulheres, mas assim, eleita, e aí eu diria que você, como hoje nós vivemos, né, o momento da mulher, eleita como maioria, voto de mulher, e eu ver aquela movimentação toda na rua das mulheres indo para as caminhadas, né, conosco nas ruas, mulheres essas que não dependiam de política, pura e simplesmente porque acreditavam no trabalho, né, de uma mulher que poderia realmente transformar a vida das pessoas, né? E eu represento muito isso na minha cidade. As pessoas me olham com esperança, esperança de um novo, esperança de cuidar delas, né? Hoje eu diria que a humanidade, né, está carente de cuidado. Eu não digo, não é só magiense, não. Você olha de ponta a ponta, as pessoas precisam de cuidado. E hoje, inclusive, eu vim correndo para cá, estive no atendimento no meu gabinete. Que você começa às 5 horas da manhã? Começa a atender às 6 da manhã. 6. Chegam mas ela sai de casa às 5. Às 5 as pessoas chegam lá para eu atender às 4h30. E aí você encontra inúmeras situações, inclusive situações que as pessoas só precisam de informação. Informação. Hoje eu estava com uma mulher grávida lá, uma mãe que vai ter um neném, uma gravidez complicada, e ela queria uma informação de como ela proceder com uma suposta filha que o atual marido dela tem, mas que ainda não está registrada, e eu liguei para o Conselho Tutelar, pedi para darem uma assistência, deram assistência, me retornaram com a resposta, enfim. Registro tardio. Registro tardio. Então, o que eu penso? Hoje, o que a população está precisando é de pessoas que esclareçam melhor, né, o caminho que tem que ser tomado. Nem sempre eu consigo resolver, eu não estou aqui para ser, né, eu estou dentro da minha humildade, inclusive, tem muita coisa que eu não consigo, e vou ser bem sincera, não existe esse papo de que político não pode dizer não. Gente, esse caminho eu não tenho. E a pessoa sai também satisfeita porque eu fui sincera com ela, honesta com ela. Eu acho que a política tem muito isso, as pessoas estão querendo realmente honestidade, olho no olho. E isso me identifica muito. E foi com esse propósito que eu vim para a rua, né? E olha, a aceitação foi muito boa, fiquei muito feliz com o resultado que nós tivemos. Eu fui realmente a vereadora mais votada de Magé historicamente. Nós já tivemos na nossa cidade, se não me falha a memória, umas 4 mulheres. Muito pouco, 5 mulheres ao longo, né, dessa jornada toda, vereadora na cidade. Mas depois que eu entrei, eu costumo dizer que eu quero ser inspiração para outras mulheres estarem também nesse local. Porque a mulher tem que estar realmente no local de decisões. Porque eu entendo que ela é mais cuidadosa, mais atenciosa, tem aquela coisa da mãe, do cuidado, da mulher, da escuta. Né? Da escuta. Então, a mulher tem que estar no local de decisão. Então, a escolha que eu acabei aceitando o convite, eu entendi que era muito importante e continua sendo e vai continuar sendo muito mais, porque eu tenho certeza que eu vou incentivar outras mulheres a estarem também ali comigo. Olha, nem vou te dizer que eu tenho essa certeza, porque eu acho que a expressão facial já diz tudo.
Eu tenho certeza que a vereadora Jane Pereira é a melhor representante para a Magé como mulher, né? E ela tem um trabalho desafiador, porque a gente está falando de uma cidade que, embora esteja na região metropolitana, não tem um espaço aberto para mão de obra, para qualificação, para capacitação. E a vereadora tem tentado implementar isso, levando cursos, trazendo as mulheres para a educação, para os jovens e adultos. Mas o principal é a escuta que a vereadora tem com relação aos seus eleitores. E foram quantos eleitores na sua passagem pelas urnas? 4.954 eleitores. Então, 4.954 pessoas apostam e acreditam em você, né? E a Jane Pereira é mãe, é empresária, mas ela, como colocou aqui, ela tem uma escuta ativa, ela presta atenção. Eu estava assistindo outro dia na tua rede social, no teu gabinete, fizeram um vídeo que, se você quiser saber, né, eu achei muito interessante porque ela estava atendendo. E eu conheço a Jane atendendo freneticamente. Me conta um pouco do seu dia a dia atendendo freneticamente. Passam milhares de pessoas ali, né? Hoje nós atendemos aí de 50 a 60 pessoas hoje. Comecei às 6, saí 2 horas para estar aqui às 16 com vocês. E cada caso ali é um caso emocionante. Aquela é uma lição de vida para mim também. Eu aprendo muito escutando, viu? E cada mão que eu pego ali, hoje eu tive a oportunidade, inclusive, me acompanhou até aqui, né? Minha sobrinha, a Beatriz, e ela sentada do meu lado. Excelente advogada criminalista, já entrando na gestão pública, não é nepotismo, nem é propaganda falsa, é verdadeira. Eu estou fazendo a propaganda, não é a tia dela, a Jane Pereira que está fazendo, mas é uma advogada brilhante. A Beatriz realmente é um ser humano inspirador nessa juventude que a gente vê nos dias de hoje, né? E ela realmente me inspira e me faz ter a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Quando a gente encontra uma jovem tão comprometida como ela. Então, fica toda a minha admiração por ela sabe disso. E aí hoje eu sentadinha com ela lá, ela ficou: tio, eu vou passar o dia com você para te ver como é que você trabalha. E ela sentou do meu lado. Tem casos que você se emociona. Tem pessoas que chegam até você num estado de desespero tão grande que choram. As pessoas, você ao contrário de não só atender, você tem que consolar e falar: estou aqui para te ajudar, pode confiar, nós vamos encontrar uma solução. Respira, bebe um pouco da água. E eu, como sou uma pessoa que eu coloco Deus à frente de tudo que eu faço, e é por isso que eu pratico estar sempre em oração. Comecei meu dia lá em oração, terminei a oração, estou sempre buscando oração, porque eu acho que esse papel que eu estou hoje é uma missão. Eu estou vereadora, mas por uma missão. E toda vez que eu pego a mão de um eleitor que chega ali, não importa se votaram em mim ou não, e aí eu sou bem franca em dizer, porque eu hoje represento 250 mil, próximo a 250 mil habitantes na minha cidade. Eu não represento só os 200 mil eleitores, né? Eu não represento só os 4.954 que votaram em mim. Eu represento a população magense. E cada mãozinha que é aquela que eu pego ali, que eu olho no olho, tentando entender o problema para trazer a solução, eu coloco como se fosse uma pessoa que realmente Deus tem enviado e que Deus espera de mim que eu tenha aquele cuidado com aquela pessoa. Então é com esse olhar que eu olho para essa pessoa e que a solução também muitas vezes eu não sei de onde vem, mas eu pego no meu telefone, faço uma ligação e consigo a resposta. Deus envia, coloca pessoas boas que atendem com tanto carinho. Não, Jane, pode me ligar, eu vou te ajudar. Então isso para mim é que importa, é eu poder estar ali contribuindo com aquela pessoa. Em alguns casos como eu disse, eu tenho que falar: olha, esse eu não tenho ainda o caminho, mas nós vamos encontrar, vamos ver, não vai dar, esse dá. Mas o mais importante é aquela pessoa sentir o teu calor humano, é o seu lado humano. Sim. Que é o que está faltando na humanidade, né? Muito. Cuidado. As pessoas não têm mais tempo,
Porque tudo as pessoas querem uma resposta muito rápida. Tudo tem que ser muito imediato. E está faltando essa, né? Eu acho que a rede social é boa para muita coisa, inclusive para nos divulgar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante demais, mas esse olho no olho não pode faltar. Não, de jeito nenhum. E é bom também a gente deixar aqui bem claro que a vereadora acabou de pontuar um fator extremamente importante para você que é eleitor, munícipe. Ela não é vereadora de 4.954 votos. Ela é vereadora de aproximadamente 250 mil eleitores, 250 mil habitantes. Porque a função de quem ocupa um cargo eletivo e está no legislativo ou no executivo é representação. E eu assisto de perto a vereadora atendendo, representando aquele povo, buscando dentro da Câmara Municipal uma solução, não só para as questões de atenção social, mas também para as questões de ordenamento de poder público. Outro dia eu assisti pautas que ela colocou dentro, no plenário da Câmara, que trazem a realidade local do município. Então, Jane, fala um pouco dos seus projetos, o que você tem a título de futuro, que eu sei que você tem muitos. Gostaria até de colocar aqui que você falasse sobre a Comissão dos Direitos da Mulher, que é a primeira comissão aprovada dentro da Câmara Municipal de Magé. Nós tivemos assim uma felicidade muito grande de trazer para dentro da Câmara hoje, aprovado o projeto de lei meu, né? E aí eu diria da Jane Pereira, vereadora, da Procuradoria da Mulher, que é muito importante para a gente. Nós não tínhamos uma Procuradoria da Mulher dentro da Câmara. E muitas câmaras ainda não têm. Sim. Né? Eu até trouxe esse projeto através da nossa Cristina Barrichello, que é a secretária de Inclusão de Duque de Caxias, parece que semana passada esteve aqui com você. E através desse projeto de lei, hoje, nós temos uma procuradoria dentro da Câmara que automaticamente está ali para servir todo o município, inclusive hoje faz parte, né, da Câmara Municipal. Então a Jane Pereira, estando na Câmara ou não amanhã, vai continuar, porque eu só sou procuradora por ser a única mulher da casa, e os nossos 16 vereadores homens também, e autora, encaminham para a Procuradoria as mulheres que precisam, e eu diria a você que são várias situações que precisam, inclusive, desse esclarecimento que eu acabei de dizer para você, que eu tive hoje no meu gabinete parlamentar, que, na verdade, você conduz a pessoa até um fórum, encaminha, orienta como ela deve se proceder. E na minha cidade tem muitas situações de mães atípicas que ficam até sem saber quais são os direitos dela, porque não tem quem as oriente. Então hoje a Procuradoria da Mulher é para atender não só a mulher que vive violência também, que a gente hoje atende, que é um número muito grande na nossa cidade. Dados informados atualmente, nós hoje temos registro na cidade que vai de 150 a 200 medidas protetivas por mês. Há de se convir que é um número muito alarmante. Então, essa mulher, muitas das vezes, ela fica constrangida de ir até uma delegacia, até para fazer a primeira queixa-crime dela. Por quê? Porque ela sabe que vai chegar, ela vai ser recebida por um homem, que não vai ter um advogado acompanhando ela, porque você sabe que da maioria das vezes essas mulheres são refém financeiramente, economicamente do marido, não tem como pagar um advogado. Então ela acaba tendo dificuldade para estar até a delegacia, né? E lá na Procuradoria também nós estamos acolhendo essa mulher para orientá-las, dar força, inclusive, para elas se sentirem ali acolhidas por outras mulheres. Nós temos advogadas dentro da assistente social dentro da Procuradoria, e pessoas que podem fortalecer e orientá-la de como ela deve agir. E isso talvez faça com que o número dessas mulheres que venham até buscar o direito da medida protetiva aumente. Porque o que hoje fragiliza isso? Essa mulher tem que voltar para dentro de casa no mesmo tempo, não saber qual rede de apoio ela vai ter.
Então, ali nós estamos para dar esse amparo também, além de encaminhar, como nós temos mães atípicas, de como elas fazem para orientá-las até chegar a um laudo, porque às vezes a mãe não sabe como que faz, como são as orientações para laudar o filho, até para receber um benefício. Então isso tudo é o papel da Procuradoria também, de estar orientando essas famílias e essas mães. Então esse é o nosso papel hoje. Eu fico feliz de ter sido no nosso mandato, né, essa lei ser aprovada. Isso é uma lei de autoria da Jane Pereira. E quanto à comissão, que nós também aprovamos na casa, óbvio que ela só vai entrar no próximo mandato, né, isso é daqui a 4 anos, que nós vamos ter um próximo mandato de presidência, que aí geram são as novas comissões, né, formadas, mas nós já temos também uma comissão da mulher, coisa que nós nunca tivemos, nem na Câmara Municipal, né, e nem no nosso município. Agora que recentemente nós passamos a ter uma Secretaria da Mulher na cidade, que foi inaugurada recentemente, Procuradoria, então nós estamos avançando. Então é por isso que é importante ter uma mulher à frente, porque essa mulher vão oficializando, né, eu acho que os direitos das mulheres, né, onde é importante ter uma mulher no momento de decisão ali, para pleitear. É bom também a gente, assim, trazer à baila o quê? A gente tem um deputado federal muito amigo, que é o deputado Gutenberg Reis. Verdade. E ele tem uma lei maravilhosa, a nível federal, sancionada. Eu até brinquei com a Cristina semana passada e a Cristina brincou comigo, porque nós falamos em uníssono. Só a tornozeleira que tinha que ser cor-de-rosa. Mas aí eu acho que ainda esbarra numa coisa constitucional também, né? Eu acho que não, essa coisa da cor também porque não é defesa, vejam bem, nós não fazemos defesa contra homem ou contra mulher. Nós somos pela integração da família e da sociedade. Mas os homens que não ocupam o real papel deles, que é proteger e prover, porque constituem família ou constituem um relacionamento, eles fazem o quê? Eles agridem. Os crimes hoje são em função de um relacionamento. Ou eu digo que é uma questão de distúrbio mental. E, obviamente, eu não posso afirmar que todos tenham isso, até porque necessário se faz um médico, a gente buscar a bainha da saúde mental, mas a lei do deputado federal Gutenberg Reis traz um alento para a gente a nível nacional. Então, hoje a gente tem um alento no município, porque a vereadora Jane Pereira trouxe uma comissão que nunca existiu antes. Trouxe uma procuradoria que é uma evolução do direito da mulher dentro da gestão pública. Porque câmaras, como mesmo a vereadora colocou, não tem nem representação e nem a procuradoria e muito menos a comissão. Porque a comissão abre um leque. Né? A comissão traz o quê? Traz a questão da violência contra a mulher, e eu tenho certeza que a vereadora, com essa escuta ativa que ela tem, ela traz a mulher de uma forma total, de forma holística. Ela entende a mulher que passa pela violência doméstica, passa pelo percalço financeiro, porque hoje milhões de mulheres são as chefes de família, né? Passa pela questão das mães solo, mas passa principalmente pela questão do abraço acolhedor de uma mulher para outras mulheres. Então a gente tem, assim, eu espero muito que a vereadora traga, como ela tem indicações, né, para trazer para Magé o Instituto Médico Legal. Vocês vão perguntar, mas por quê? Porque a vereadora sabe que quando uma mulher é agredida em Magé, ela tem que transpor o limite de território e ir para um município próximo, que é Duque de Caxias. Queria que a senhora falasse sobre isso, vereadora. Eu, inclusive, tive a oportunidade, vou aproveitar que você falou do Gutenberg, né, que é o nosso deputado federal, fica aqui meu abraço para ele. Essa lei que ele aprovou e foi sancionada realmente da tornozeleira é muito importante. Eu acho que isso inibe bastante
a violência, né? Traz limite, né? Traz limite. Eu acho que isso foi um passo muito importante para a gente. E o nosso deputado estadual, que é nosso Rosenberg, que é um querido e muito querido, um parlamentar exemplar, atuante, e já tivemos a oportunidade de protocolar na Casa Civil o pedido do IML, um IML para Magé, porque existe realmente essa distância. E nem sempre é só o IML. Você sabe que nós temos também aquela questão da casa-abrigo. Da casa-abrigo, que é mais distante ainda. Porque tem um limite, você não pode ultrapassar aquele limite de km. E a nossa cidade, por exemplo, que é muito distante, acaba que você não consegue uma viatura para trazer aquela mulher para cá, para o Rio de Janeiro, que é para o abrigo. Então, uma coisa que é muito importante também é a gente pensar em como trazer um abrigo mais próximo para Magé, para acolher essas mulheres, né? Porque a maioria delas não denunciam pensando no amanhã. Como é que ela vai fazer? Vai voltar para dentro de casa para ser agredida de novo? E os filhos? Como é que os filhos ficam? Onde vão ficar? Então, não só a ML, que eu acho que é importante, nós já fizemos esse pedido para levar para a nossa cidade como também a questão da casa-abrigo, que é importante ter. Mas uma casa que realmente dê toda a estrutura, né, Cristiane? Porque não adianta a pessoa só passar uma noite. Não. Eu tenho um lugar lá de passagem, sim, só passa uma noite. Mas você consegue um familiar que te receba em 24 horas? Talvez você procure... Com criança, não acha. E é muito comum isso acontecer, não? Porque em 24 horas já vamos contactar um familiar e essa mulher vai... Nem todo familiar quer te aceitar, ué. Vai te aceitar. Familiar quer problema, vamos falar a realidade. Ninguém então, tem problema. A verdade é que tem que ter uma estrutura maior de realmente uma casa-abrigo para receber não só essas mães como os filhos, para ela realmente conseguir se desvincular. E aí é uma outra estrutura, aí é tentar ver qual é a condição que dá essa mãe, essa mulher, de capacitá-la, de voltar com ela para o mercado de trabalho, de criar incentivos, eu diria até que cabe ao município, criar alguns incentivos para os comércios locais que empreguem uma mãe que precise... Que sofre de violência doméstica. Que sofre de violência doméstica, mas que precisa trabalhar, porque precisa levar o sustento para dentro de casa. Então, acho que tem que ter um movimento do poder público também, principalmente do executivo, que é o que pode, né, realmente contribuir com o comércio em incentivo fiscal, para, inclusive, enquadrar essa mulher, né, no trabalho, para que ela possa ter a independência dela e se manter. E aí sim conseguir um aluguel, pagar um aluguel, sair desse abrigo e levar a família dela e construir uma vida nova. A gente tem que pensar no futuro, né? Não é só no 24 horas que você resolveu esse problema e agora. E depois, como é que essa mulher vai viver? Então, acontece muito de mulheres não denunciarem, de não prestarem nenhuma queixa, enfim, porque sabe que vai ter que conviver com aquele problema dentro de casa. E talvez o homem se torne até mais agressivo. Mais violento. Mais violento. Mais violento. É uma questão sistêmica, né? A gente passa dentro da sociedade brasileira de uma desconstrução do que a gente entendia, o que era família e como funcionava. Existe hoje, como eu coloquei, uma discussão a respeito desse crime do feminicídio como um crime de relacionamento, que de fato é. É um crime que surge sempre, ou quase sempre, de um relacionamento mal gerido, digamos assim, porque são duas partes, né? Os dois têm que participar, independente de gênero. Então, hoje a gente tem essa dificuldade, mas como a vereadora colocou, a gente tem também essa preocupação de desenvolvimento humano. Isso é uma questão de desenvolvimento humano, sim, que está intrinsecamente ligada à questão social. E aí, quando a vereadora colocou a respeito da casa-abrigo, que é uma batalha já de séculos, principalmente das mulheres, né? As mulheres brasileiras, lá no final dos anos 90, elas já começaram a pleitear isso, porque a violência sempre existiu, mas de uma forma mais velada, mas na década de 90 a gente vê a grita das mulheres, né? E hoje a gente tem uma vereadora que está pensando
está trazendo, está sugerindo, está indicando, porque como ela mesmo colocou, não é uma questão de competência da vereadora. Ela obviamente faz a indicação legislativa e não pensem vocês que a vereadora está parada, não está. As pessoas entendem que só uma lei que funciona, mas não é dessa forma. A competência dela, nesse caso, onde a gente fala de matéria financeira, porque construir uma casa, montar todo um sistema de atendimento, né, trazer para essas mulheres que estão ali abrigadas condição de alicerçar a família com ganho financeiro. Muitas não trabalham, e a gente falava disso antes, né, na nossa, vamos dizer assim, no nosso make-off aqui. Sim. A gente estava conversando justamente dessa questão da mulher, ainda no século XXI, ter uma dependência financeira dos seus maridos, companheiros, namorados, seja lá o que for. Então, vereadora, como é que a gente vai trabalhar essas mulheres para poder capacitá-las lá em Magé? Tem já indicação, já estamos preparando o caminho? Eu sei que a senhora já está preparando o caminho, que não, a vereadora não dorme, por isso que ela acorda 4 horas da manhã, sai para trabalhar 5, 6 ela já está atendendo. Então eu tenho certeza também que a senhora e sua equipe também estão, e eu estou chamando senhora porque a gente está numa questão institucional, porque para mim ela é a Jane Pereira, a amiga, mas antes de mais nada ela é uma mulher que funciona 24 horas, não só pela mulher mageense, mas pela população mageense, né? Então, Jane, como é que a gente vai trabalhar? Pode contar comigo como voluntária, eu estou lá. Eu costumo dizer que a nossa cidade hoje, Cristiane, ela teve um avanço muito grande com, eu estou falando, 6º distrito, quando eu falo Magé, eu falo Piabetá, falo Mauá, você conhece bem a região, falo Santo Aleixo, Pau Grande, Fragoso. Eu estou falando de bairros bem próximos dos nossos distritos, né, que teve um avanço muito grande, porque nós conseguimos, através dos nossos deputados, né, que você sabe que o Washington Rios foi um parceiro nessa mudança, retirada do nosso pedágio. Hoje nós temos aí empresas que já estão começando a se instalar ao redor, que você sabe que ali perto, em Bariê, Parada Angélica, já tem algumas empresas ali na rodovia, na Imagé, se instalando. Tem Mercado Livre, hoje galpões ali dentro, que está gerando muito emprego na nossa região. E aí eu diria que dá oportunidade não só para as mulheres, inclusive vou mandar um beijo aqui para um grupo de mulheres que tem o mototáxi lá em Santo Aleixo. Nossa, que bonito! E as mulheres que fazem entrega, estão no Uber, acho que é Uber Flex que dá o nome, né? Não sei qual é o nome que dá, mas fazem Moto Uber, fazem entrega também no Mercado Livre. Então, assim, isso está gerando muito emprego na região, porque os galpões estão se aproximando de Magé. Com essa retirada do pedágio, e agora nós também, você vai ter oportunidade de participar lá da inauguração, vai ter um retorno ali, logo depois do pedágio, para entrar para Magé e para Piabetá, né, para o 6º distrito, que vai ser logo depois do pedágio. Já estão lá fazendo o alargamento da pista para fazer o retorno, para a gente não precisar mais ir lá em Suruí fazer o retorno, que é distante pra caramba. Então a gente já vai entrar logo ali. E isso vai acabar transformando aquela região ali em um polo industrial. Você pode estar certo que outras empresas vão começar a entrar ali e se interessar, porque a logística é muito boa, a segurança da região é uma segurança muito boa, graças a Deus a gente não tem um índice muito grande ali naquela região de roubo. E isso vai acabar atraindo, porque você sabe que as empresas vão onde tem, pela logística, segurança, espaço, não tem despesa com pedágio, né? Porque você tem toda uma estrutura com frota, com combustível. Então, hoje eu diria para você que nós estamos num momento de avanço, principalmente em emprego. E aí eu não vou dizer para você que seria emprego só para as mulheres, emprego para a população. O jovem que vai ter oportunidade, né? As pessoas que precisam às vezes conseguir um emprego só conseguem aqui no Rio de Janeiro, a passagem é muito cara, as conduções são horríveis, você vê aí todo dia quando você liga a televisão, trânsito para baixo para cima, mobilidade é péssima. Então, quanto mais
mais indústria a gente tiver na nossa região, empresas, isso aí vai trazer empregos para a população. Então eu acho que o momento da nossa cidade, propriamente dito, eu estou falando Magé por conta dessa evolução que teve depois da estrada do pedágio, vai crescer muito. E eu sei que o emprego, se Deus permitir, vai estar muito próximo da gente. E aí vem as qualificações, que aí é o papel, inclusive da gente como legislativo. Eu penso o seguinte, eu costumo dar exemplo muito do vizinho ali, né? Às vezes vai entrar uma fábrica de vassoura na cidade. O que o Washington faz? Vai lá na Fundec, pede para qualificar uma Roseli, criar uma turma para qualificar a mão de obra para fazer aquela vassoura. E aí começa a colocar gente para aprender ali. E com isso, o que ele faz? Ele capacita, né, a população local e dá emprego. Essa é a contrapartida. Vê se você não entende. Eu acho que a contrapartida do município é incentivar que as empresas entrem, e aí vão encontrar os artifícios para que isso aconteça. A população local, né? A população local para gerar emprego e tirar a gente desse sufoco que é ter que sair de lá e ficar num trânsito 2, 3, 4 horas aguardando chegar no local de trabalho. A gente mesmo passa por isso todos os dias aqui dentro do município do Rio de Janeiro. A gente tem uma dificuldade de trânsito da zona sudoeste para o centro, do centro para a zona norte, e passa pela linha vermelha, linha amarela, transolímpica. Por onde você anda no Rio de Janeiro, você tem problemas de mobilidade. Vocês têm o problema de acesso pela rodovia Washington Luiz, mas depois o trânsito flui bem, né? Vocês têm, assim, dentro da antiga Rio Magé, que é uma BR, né? Vocês têm, quando chegam ali no Hospital de Saracuruna, a coisa começa a fluir. Não, no horário do rush não, ali não. Começa a fechar, funilar. Aí você vem até o Rio com esse trânsito sofredor. As pessoas saem de casa em Magé hoje, Cristiane, 3 horas da manhã. Quando não pegam um trem, aí já é uma questão de linha férrea, já não é mais uma questão municipal. Mas infelizmente uma coisa que tem que ser vista pelo governo do estado, sim, essas novas empresas que vão aí participar, não sei se teve agora recentemente da via ferroviária, da rede ferroviária, mas não tem trem, né? O trem da nossa cidade é horrível. As pessoas, se eu tivesse que trabalhar no Rio de Janeiro, que me permita aqui falar com muita liberdade, porque eu vejo o trem passar, eu não viajo nele, mas vejo ele passar. É um trem que é assustador, não tem luz, a janela é quebrada, não tem nada, assim, é fantasma o trem. Se é por necessidade que se anda mesmo, porque a pessoa não tem condição de pagar uma passagem, tem que ir e vir, tem que andar no trem. Mas é assustador. Um chefe de família, eu diria que corre o risco até de viajar naquele trem, porque pode entrar uma pessoa qualquer ali e não tem nenhuma segurança, tem janela, a porta aberta. É muito comum ver surfista de trem, né? Quer dizer, e à noite então é assustador. Então tem que ter um olhar. E eu estou falando uma opinião minha, tá? De vereadora. Não existe transporte mais rápido, mais eficaz do que o trem. Sim. Ele só deveria funcionar. Não existe. Você não pega trânsito. As linhas férreas vêm até aqui, faz um transbordo ali, acho que é em Saracuruna. Sim. E depois vem pra cá, aí vem direto. Quer dizer, se funcionasse tudo bem, qualquer pessoa preferir deixar um carro em casa e viajar no trem. Sim, a gente está falando também da questão ambiental, né? E a questão de saúde também, física, né? Porque quem está dentro de um carro passa quantas horas? Você vê, sai 3 horas da manhã. Aí a gente fica com a interrogação, né? Eu não posso apontar isso porque não tenho dado para isso. O que eu vi em Magé enquanto estive lá, as dificuldades de transporte dentro do município, né? A gente sabe que as coisas são difíceis. E eu te digo que eu também ficava assombrada, mas ficava também penalizada, porque ver aqueles vagões lotados. Antes de chegar em Piabetá, quem passa, ali é Santa Lúcia. Então, quem passa por ali fica assustado, porque parece que você está num filme antigo, com vagões horrorosos,
locomotivas que a gente não sabe nem se tem a capacidade de permanecer. Não vejo nenhuma estação de parada. Tem uma que parece Santa Amélia? Tem uma Santa Lúcia. Santa Lúcia, Piedetá e Raja Serra. Lá em cima, e Fragoso. Só. Ali naquela região Ou só. seja, quem desce em Piabetá está tranquilo, porque quem não conhece Magé, o centro nervoso e financeiro Comercial, de Magé é Piabetá, né? Que também a gente tem que entender que precisa também de uma reavaliação de tráfego, de uma engenharia de tráfego, porque ali tem um terminal bem no meio de Piabetá, sim. E as ruas laterais às vezes dão nó também. Eu já peguei ali engarrafamento para sair. O centro de Piabetá é difícil mesmo de andar. É difícil da gente compreender. Então, Jane, é óbvio que a gente sabe que o Rio de Janeiro está numa luta pela reavaliação dos royalties na distribuição. Inclusive Magé, hoje, né? Exatamente. Hoje. Magé teve um papel preponderante há uma década atrás, quando a gente discutiu isso também. Fica aqui o meu apelo, e eu tenho certeza que a vereadora também vai deixar o apelo dela, para que entendam que desenvolvimento depende de finança. Desenvolvimento precisa de capital humano e pecuniário, dinheiro, para a gente poder seguir em frente. Se retirarem os royalties, uma cidade como Magé ou outras que também dependem desse royalties vão com certeza ter maior dificuldade ainda. Então, Jane, queria que você se pronunciasse a respeito. A gente está falando aqui com o governo federal, a gente está falando aqui com o governo estadual, a gente sabe hoje que a gente passa por um quadro complicado, né? A gente não tem governador, não tem vice-governador, agora a gente tem um presidente na Assembleia Legislativa, mas na realidade quem está hoje é um desembargador. Então, que o senhor desembargador também proceda ofício para reivindicar os direitos do Estado do Rio de Janeiro, porque nós somos 92 municípios e não podemos mais ficar silenciados nem dormirmos, porque hoje é o dia. Então, a câmera é sua. E hoje, no nosso município, isso representaria menos de 16% do orçamento. Então, para a gente vai fazer muita falta, vai fazer falta na saúde, que a gente já tem muita dificuldade, vai fazer falta, eu diria até no saneamento da nossa cidade, porque a gente precisa, né, desse valor, é um valor que a gente já considera dentro do orçamento, a gente deixar de ter, vai ser um baque muito grande. E fica aqui meu apelo como vereadora, e aí vamos esquecer, né? Eu acho que o apelo como questão partidária, político da cidade, que quer ver o bem da cidade, que quer a evolução da cidade, que quer realmente que a gente consiga atender às necessidades e os anseios da população, que todos juntos, unidos, consigam, esses 92 municípios que estão sendo prejudicados, e Magé se colocando assim entre os 92 também que estão muito prejudicados, a consciência, né, dos governantes que possam realmente nos ajudar para não permitir que isso aconteça. É uma necessidade básica, e para uma defensora da família e dos direitos do cidadão, como a vereadora Jane acabou de colocar, a gente não está aqui falando em questão ideológica, questão partidária, não, nós estamos aqui falando simplesmente pela nossa convicção como cidadãs, porque somos cidadãs ativas. E vamos lá, Jane, que horas que você consegue parar para respirar e produzir todo esse conteúdo, todo esse material legislativo que você produz? Porque o material social, 24 horas, né? Mas um material, você tem uma equipe muito boa, queria que você falasse, que são pessoas maravilhosas. Tenho, graças a Deus, como eu falei no começo do nosso programa, nós temos muitas pessoas voluntárias e Cristiane, pessoas que já têm a vida resolvida, tá? Sim, eu sei. Não estou aqui desmerecendo ninguém, nem querendo ser prepotente, mas dizer para vocês que eu tenho uma equipe
que eu tenho advogados ao meu lado, eu tenho assistente social, como você mesma disse, eu tenho empresários que me acompanham, porque eles acreditam, que me apoiam, porque eles acreditam na mudança. Então, eu tenho uma advogada e um advogado que tem um escritório e eles abrem mão dos honorários para estarem comigo ali. Inclusive estão na procuradoria também, representando lá na procuradoria. Eu tenho uma empresária que também é uma amiga pessoal que está lá comigo, me ajudando no gabinete. Eu tenho pessoas aposentadas. Você Sim. tem noção que a Regina? A Regina tem 40 anos de banco, se aposentou para viver uma vida tranquila. Mas quando ela entendeu, eu falei para ela, Regina, agora eu sou candidata, eu preciso de você comigo. Ela entendeu o quanto que seria importante a participação dela, né? Para a gente junto montar esse grupo hoje, que nós temos um grupo que realmente são pessoas que dependem da política, porque ninguém vive sem política, né? A política, eu costumo dizer que mesmo que você não goste de política, você tenha certeza que, mesmo não sendo a sua escolha, eu não vou votar, eu não gosto de política, eu não gosto de ouvir, infelizmente, ou felizmente, né? Porque se for uma pessoa boa, felizmente, alguém vai estar sentado ali. Então é melhor que a gente escolha a pessoa para estar sentada ali, contribua para que ela possa estar ali. Como contribuir? Fazendo o que essas minhas amigas hoje fizeram, né? Abriram mão até da vida delas, que poderiam estar bem resolvidas, que não dependem de política, mas se for uma transformação e para melhorar a vida das pessoas, estou com você nisso aí. Então acreditaram no projeto, estão junto no projeto, então eu penso que a pessoa que mesmo que não gosta da política, a pessoa tem que entender que se ela não fizer a escolha, alguém vai fazer por ela. E é muito melhor que a gente faça as nossas escolhas do que outros façam pela gente. Exatamente. Então, por isso que é importante você ter pessoas ao seu lado, ao seu redor, que tem esse compromisso, né? E eu, graças a Deus, tenho essas pessoas. Inclusive, tem uma reunião com eles amanhã, 8 horas da manhã, Vocês se preparem, 8 horas da manhã. Para a gente delegar algumas coisas. Então, é muito importante a gente ter pessoas do nosso lado, um grupo bom, comprometido, que eu acho que através dessas mudanças, e não pense você que eu me sinto a única vereadora que eu me sinto enfraquecida não, tá, gente? Eu muito pelo contrário. Cada vez eu busco ter mais posicionamento. Não me posicionar, mas eu preciso estar mais à volta de pessoas que possam contribuir com essas mudanças, porque eu sozinha realmente dentro de um plenário posso não ser a voz de todos, mas aqui fora é diferente. Aqui a gente consegue ser a voz de todos, né? Então a gente reúne esse monte de qualificações de profissionais do nosso lado para a gente conseguir realmente atender a necessidade da população e levar para dentro da Câmara também, né? Porque é lá que a gente consegue, como você mesmo disse, as indicações, consegue projeto de lei, aprovar os projetos, e aí sim cabe a gente fiscalizar para saber se esses projetos estão sendo realmente desenvolvidos pelo executivo, enfim, por quem cabe, né, direito, mas eu acho que é o nosso papel ali, estar fazendo as coisas acontecerem e correr atrás para que elas aconteçam. Isso é fantástico, né? A gente poder estar aqui conversando. Eu estou na Rádio Tropical Web Brasil, no programa Retratos do Rio, falando com a vereadora Jane Pereira. E eu gostaria que você se manifestasse nas nossas redes sociais e contribuísse também, quem sabe, até com um projeto de lei ou alguma coisa para ajudar, porque o mandato da vereadora é colaborativo, né, Jane? Você recebe mensagem de muita gente que vai para colaborar com você. Como é que você traduz essa dinâmica dentro do seu gabinete? Você recebe pessoas para falar de projetos de lei? No gabinete, sim. Eu atendo toda quarta a população, né, no geral. E toda terça e quinta atendo no gabinete. Aí recebo também, né, óbvio que a população, quando quer me encontrar, também me encontra lá, mas sempre encontro as pessoas que querem trazer projetos, que têm boas ideias, que têm projetos bons e que valem a pena a gente se debruçar em cima dos projetos e tentar enquadrar ou melhorar, ou enfim, às vezes chega tão bom que nem precisa melhorar, e a gente colocar para votação, para pauta, e na maioria das vezes a gente consegue êxito, porque a gente tem uma boa relação dentro da casa, apesar de ser a única mulher, e
obviamente com a contribuição do nosso presidente da casa, né, que conduz bem todos os projetos de lei que nós encaminhamos, ele faz questão de acompanhar e às vezes até reúne antes as comissões para que a gente possa chegar realmente à aprovação dos projetos. Então isso é muito importante, esse diálogo dentro da casa, é o que a gente procura ter lá nos nossos dias de sessão, esse diálogo para poder aprovar o projeto e não chegar lá e às vezes se entrar no constrangimento de você colocou um projeto, chega lá na hora e não é aprovado. Então tem um bom entendimento disso também da parte dos meus colegas, para a gente também, não só da minha parte de aprovar os dele, como também os nossos, se for de benefício para a população, com certeza é interesse de todos nós que estão lá dentro. Até porque a vereadora também é a primeira secretária da mesa, não é isso? Eu costumo dizer que eles têm que dormir e acordar comigo falando, porque eu abro a sessão e normalmente a gente fecha a sessão junto, né? Eu tive a oportunidade de estar como primeira secretária hoje na casa, né? Pretendo estar até os últimos dias do mandato e desse mandato, né? E dizer que a gente costuma representar bem, né? Porque foi o primeiro mandato, logo no primeiro ano nós já conseguimos a primeira secretaria, você sabe que isso é um desafio, né? Muito grande. Mas qualquer um que chega e já vai logo de cara assumindo um lugar à mesa e graças a Deus nós chegamos com esse lugar assumido de primeiro secretário. Nossa, olha, vou te dizer, no meio político tem uma brincadeirinha, né? Quando você entra, você abaixa o clero. Quando no decorrer do mandato, do conhecimento que você vai travando dentro da casa, aí você vai subindo. De repente você vira uma eminência parda, né? Um cardeal Richelieu da vida. Mas é fantástico a gente poder ver que uma mulher participa da mesa diretora. Parabéns aos vereadores, parabéns ao presidente da Câmara. Eu queria também mandar um abraço ao doutor Fabrício, meu querido procurador da Câmara Municipal de Magé, que dá brilhantes, aliás, é uma pessoa brilhante, brilhante mesmo, e dá, digamos assim, o norte jurídico para os projetos de lei, né? Eu tenho observado isso, eu acompanho a vereadora Jane, até porque sou uma entusiasta do mandato dela e espero sinceramente que ela tenha outros mandatos, porque em 4 anos, por mais que ela trabalhe freneticamente do jeito que ela trabalha, é impossível a gente como representante, e eu não sou representante, né? Mas acompanho o mundo político partidário e como representante colocar todos os projetos, né, Jane? É difícil, né? É difícil, como você mesmo disse, o Fabrício, que é o nosso doutor e procurador hoje da Câmara, também procurador em Caxias, né, nos dois municípios, procurador-geral. Então, o Fabrício me ajuda muito o gabinete, as meninas quando têm algum tipo de dúvida, algum esclarecimento, alguma coisa que elas queiram acrescentar, o doutor Fabrício está sempre dando uma assistência para a gente que é muito importante, né? Nada como você ter o aval jurídico de uma pessoa, né? Perfeito. Tão qualificada, né? E o Fabrício, que é ser humano fora do comum, né? Inclusive, tive recentemente o aniversário da filhinha dele, que ele me convidou, lá em... Oh, meu Deus, como é que é o nome do local que eu fui mais longe? Aliás, fica aqui, né, Fabrício? O próximo aniversário pode ser um pouquinho mais perto, né? Ótimo isso. Vamos para as considerações finais, falta 8 minutos. E Fabrício é um amigo, né, que a vida me presenteou, graças a Deus, além da competência dele. Então ele me assessora muito nessa parte aí de projetos, né? E como você bem disse, o mandato é curto. E é por isso, Cristiane, que eu vivo meu mandato 24 horas. Eu estou domingo na feira para o povo poder me encontrar, eu sou a verdadeira vereadora feirante. Todo domingo eu estou lá e o povo me procura lá. Já virou um atendimento, né, na feira. E quando eu não estou na feira, eu estou no meu comitê atendendo todas as quartas. Se não, toda terça e quinta lá no meu gabinete na Câmara. Eu costumo ser atuante, como você falou também, eu acordo às 6 da manhã. Agora eu estou me policiando para fazer uma atividade física de 6 às 7, porque às 7 eu já quero estar na rua, né? Antes eu saía sem fazer atividade. Agora eu preciso fazer uma atividade física de manhã cedo, faço às 6 da manhã. Depois das 7 já estou na rua. Eu preciso. Senão eu acabo não tendo essa resistência. E aí eu, assim, tento, né,
fazer com que a população entenda que eles hoje têm uma representante na cidade que está atuante 24 horas. E aí a minha assessora, que é a Adriana, fica com um beijo para ela especial, a Adriana Ruda, ela fala para mim, pelo amor de Deus, patrão, não fala que é 24 horas não, porque senão eu não durmo. Mas é isso, eu acho que o vereador ou qualquer pessoa que é eleita pelo povo, e não pense você que é fácil, eu costumo dizer que um voto é muito difícil. Então, quando você está ali para representar a população, você tem que realmente estar à disposição da população 24 horas. É o que eu penso. Sim, e é isso que move a vereadora Jane Pereira, esse comprometimento, desde a busca da legalidade, da prossecução dos seus projetos, até uma amiga especial, que eu quero mandar um beijo para a Adriana. Ela e os cachorrinhos dela. Né? A Adriana tem um trabalho muito bom também com os animais, né? E a Jane dá total cobertura a isso. Né? E eu queria dizer para você, nosso ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil, eu tô triste, porque a minha amiga vai embora e a gente ainda tem tanta coisa, e não é papo de mulher, é papo sério. Porque papo de mulher é papo sério, é papo para falar de família, de desenvolvimento de um município, de falar de um estado. Nós estamos falando da situação geral, não só do município de Magé, mas já falamos aqui de mobilidade, já falamos da questão social da mulher, da questão da família. E eu vou ter que dar tchau para vocês. E eu gostaria, Jane, que você deixasse aqui as suas considerações finais e me dissesse qual é o retrato do Rio que você pinta. Porque Magé está dentro do Rio de Janeiro, tá, gente? Ela já fez o retrato de Magé. Agora é o momento do retrato do Rio. O que você deixa para o nosso ouvinte como retrato do Rio? Eu primeiro quero te agradecer, tá, Cristina, essa oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco até agora, né? Dizer que você sempre foi uma incentivadora minha mesmo, e eu fico muito feliz por isso. Eu amo o seu trabalho. Poder contar com você no meu mandato. Obrigada. Eu tenho te agradecer muito. A confiança, porque, gente, confiar em político, a gente entende que as pessoas ficam muito desgastadas. Tão grande, tá? Que, assim, encontrar uma pessoa que confie na gente, no nosso trabalho, para mim é muito gratificante, tá? No mandato, eu diria que eu já me sinto realizada no meu mandato de saber que eu estou construindo uma história diferente, que as pessoas confiarem, né, num político. Então isso para mim é muito satisfatório. E dizer que o retrato do Rio eu deixo que eu penso que essa cidade tem muito que crescer, nós estamos passando um momento muito delicado. Talvez um momento, e me perdoem falar, de colocar as coisas nos seus lugares. E nós estamos vivendo esse momento. Eu penso que o novo sucessor que virá por aí vai encontrar a casa arrumada, é só dar continuidade. E eu tenho fé que nós vamos ter em breve a oportunidade de ter também uma mulher nesse poder decisivo, né? Amém. Que é o que a gente pensa, ou uma vice, ou alguém que esteja ali também nos representando, para a gente poder construir um Rio melhor, mais seguro, né? A gente sabe que hoje o nosso grande problema na cidade é a violência. Eu vejo isso no Rio de Janeiro. Eu morava aqui em Vila Isabel. Sim. E me mudei para Magé. Eu sou magéense, mas no período que minhas filhas estudaram faculdade, eu morei no Rio para elas poderem ir para a faculdade. E vivi também aqui nesse centro do Rio uma violência muito grande. Fui assaltada na porta da minha casa umas 3 ou 4 vezes, quase levaram minha mãe no carro. Então eu penso que a cidade mais segura é uma cidade que as famílias vão voltar a se reunir nos locais que sempre gostaram, porque o Rio é boêmio, né? É muito familiar. O Rio é lindo. É lindo e merece esse cuidado. Então tem que ter um gestor, que se Deus permitir daqui a alguns meses nós teremos um aí, que cuide da nossa cidade e que a nossa cidade volte realmente a ser o Rio de Janeiro, tão belo que é, né? Tão lindo que é, mas mais seguro. Eu quero agradecer ao nosso ouvinte que esteve conosco das 16 até agora, às 17 horas. Quero convidar vocês para estarem conosco na próxima semana, na quarta-feira, na Rádio Tropical Web Brasil, das 16 às 17 horas, no nosso programa Retrato Rio. E agradecer a Jane, vereadora Jane Pereira. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém.